Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meditemos a palavra de Deus desta quarta-feira. O Evangelho é extraído do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo do 1º ao 6º. O Evangelho nos apresenta Jesus que foi a Nazaré, sua terra natal. Quando chegou em Nazaré, ele foi à sinagoga, fez a leitura da palavra e depois começou a ensinar os seus conterrâneos. Enquanto Jesus estava falando, e principalmente após a sua fala, aqueles que o conheciam disseram: ora, nós o conhecemos, não é ele daqui de nossa terra? Nós não conhecemos o seu pai e sua mãe, seus irmãos? De onde lhe vem tanta sabedoria? E aí, com o questionamento que eles mesmos fizeram a respeito de Jesus, desprezaram Jesus. E mesmo assim, Jesus ali, encontrando rejeição da parte dos seus conterrâneos, diz o Evangelho que ele fez, sim, algumas curas, mas não como deveria realizar muitos prodígios na sua terra natal. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho nos apresenta de forma muito sucinta e até muito esclarecedora para nós, Jesus que, ao ser rejeitado na sua terra natal, nos apresenta o Evangelho um pouco de ciúme, muito de inveja dos seus conterrâneos. E a gente encontra isto no Evangelho, não denominando a palavra certa que eu, ora, utilizo. Ora, nós o conhecemos, ele é daqui, ele foi criado aqui entre nós conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe, seus irmãos, que eram os parentes no tempo de Jesus, o hebraico e o aramaico, não tinha como denominar primo, mas todos que faziam parte da família, da parentela, eram tratados como irmãos e irmãs. Então, eles apresentam aqui um pouco de ciúme, um pouco de inveja, um pouco ou muito de maldade. E aí, com o questionamento que eles fizeram a respeito de Jesus, desprezando Jesus, o Evangelho diz que Jesus poderia ter feito muitos milagres ali, poderia ter realizado muitos prodígios, mas não o fez, porque não foi bem acolhido. É importante que olhemos para a palavra de Deus e olhemos também para nós. É aqui que está a hermenêutica da palavra de Deus. Nosso Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é para ser acolhido. É preciso que olhemos para nosso Senhor com o olhar da fé, o olhar do amor, o olhar da pureza, o olhar de quem acolhe, de quem o procura, de quem o busca. Nós não podemos e nem temos autoridade para estarmos questionando a pessoa de nosso Senhor. Não é o que acontece em nossos dias. Ao invés de acolher Jesus na vida, ao invés de acolher sua palavra na vida, ao invés de acolher também a igreja tão bela, tão maravilhosa que nós temos, que está aí levando Jesus para os corações humanos, quantas pessoas que deixam a graça passar ou perdem a graça porque entraram na fileira daqueles que só questionam. E o questionamento leva também muitas vezes ao desprezo. Olha aqui o Evangelho. Jesus poderia ter feito muitos milagres na sua cidade natal, mas não o fez porque ignoraram
a pessoa de nosso Senhor. Então, na nossa vida, é necessário que estejamos com o nosso coração aberto, com muita flexibilidade. Pedir a nosso Senhor que venha assim ao meu coração, ao seu coração, a nossa vida. Também às instituições, para que Ele possa realizar muitos prodígios na família, no trabalho, na minha vida pessoal. Aí nós vamos experimentar a pessoa de nosso Senhor. Quantas pessoas com a vida transformada, porque o acolheram. Quantas pessoas que olham para o seu passado, para o ontem mesmo ou bem distante, e olham para o hoje de sua história e percebem que, depois que acolheram nosso Senhor na sua vida, a vida passou a ter outro significado, porque o acolheram. Então vamos estar com o coração aberto, para que a graça de Deus possa produzir frutos na nossa vida. E produzindo frutos na nossa vida, nós também sejamos agentes de transformação na vida de tantas outras pessoas que nós conhecemos. E assim a palavra de Deus possa seguir adiante, transformando vidas, transformando consciências, transformando corações humanos. Então que nosso Senhor entre na sua vida, na sua história e faça muitos milagres. Como diz o Evangelho, Ele curou muitos. Mesmo assim, Ele curou muitos. Não como deveria, Ele queria fazer mais, crivo meu. Mas, pelo desprezo dos seus conterrâneos, Ele não produziu ali tanta graça como queria produzir. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Quero pedir que, pela intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça por todo sempre. Amém.